mais profundo do coração deles, no nome santo de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 15, os versos de 1 a 8. João 15, verso de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Irmãos queridos, é interessante pensarmos em como nós, seres humanos, somos animais relacionais. Animais racionais, relacionais. É interessante como nós temos a necessidade de pertencimento. Você faz parte de uma igreja, você que faz parte da Igreja Batista do Parque Califórnia, você faz parte dessa igreja em função da obra que Cristo fez na sua vida, obviamente, mas também pela necessidade de pertencimento. Você faz parte de Parque Califórnia e não faz parte de outra igreja, porque aqui você se encontrou nesse sentido de permanência, de família, de associação, de se sentir bem, porque nós somos seres que têm essa necessidade de pertencimento. Às vezes uma pessoa vai trabalhar em algum lugar, em determinada empresa, e simplesmente não se sente bem, não se sente conectado, não há uma conexão com aquele local onde ela vai trabalhar. Falta esse senso de pertencimento. É uma coisa que faz parte de cada um de nós. Todos nós somos assim, todos nós temos essa sensação e esse sentimento. O texto que nós estamos tratando hoje fala um pouco sobre isso. Nós estamos nessa série de reflexões, 8 afirmações do próprio Jesus dizendo, eu sou. E hoje nós estamos na última reflexão dessa série de mensagens, onde nós nos perguntamos, Jesus, quem Ele é? E Jesus responde nesse texto logo no primeiro versículo, eu sou a videira verdadeira. Mas ao longo do que Jesus declara, quando Ele diz ser a videira verdadeira, nessa passagem, Ele fala sobre videira no sentido de nós estarmos enxertados nele, ou seja, nessa sensação e nessa experiência de pertencimento com o Senhor ou do Senhor, fazendo parte dele. É nessa perspectiva que Jesus traz essa declaração de si próprio, essa autoapresentação, em que ele diz, eu sou a videira verdadeira. Nessa noite, finalizando essa série de reflexões que nós estamos, Jesus, quem Ele é? Essa noite eu queria compartilhar com os irmãos acerca do que Jesus hoje quer falar conosco sobre Ele ser a videira verdadeira e nós os seus ramos.
Jesus declara isso para os seus discípulos. Jesus declara isso dentro de um contexto muito conhecido por ele, seus discípulos, e por Jerusalém. Jerusalém é uma cidade eminentemente agrária. Israel, nesse tempo, era uma nação agrária, agrícola. Ali eles tratavam de animais, de ovelhas, de pasto, de azeitonas, de azeite, e muito nós vamos ler na Bíblia a respeito de vinha, videira, uva, vinho. Nós vemos em várias passagens dos evangelhos em que há referência sobre o vinho, sobre a vinha, sobre o fruto da videira. E Jesus, quando utiliza essa expressão de si próprio, dizendo, eu sou a videira verdadeira, ele fala para trazer de fato uma conexão também, algo que faça sentido dentro da cultura do seu povo, da cultura de Israel, da cultura dali, das pessoas de Jerusalém. Porque andando pelas estradas de Jerusalém era comum as pessoas passarem e verem pés de uva, ou seja, videiras, vinhas. E Jesus trata utilizando essa ilustração da videira, não apenas por isso, mas principalmente no Antigo Testamento, Deus chama Israel de sua vinha. No sentido de que Israel deveria ser de Deus uma vinha que desse sabor ao mundo. Esse era o propósito de Deus para Israel como nação. E a gente vê isso na declaração que Deus faz para Abraão, quando chama Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. A perspectiva de Deus, quando traz essa promessa para Abraão, não é tão somente, mas principalmente, falando sobre Jesus, mas dizendo, Israel, vocês como minha vinha, vai ser para o povo, os outros povos, um exemplo de como eu posso ser o agricultor que cuida da vinha. Você vai mostrar para os outros povos que eu, Deus, quero também cuidar dos outros povos. Só que na verdade Israel se torna uma vinha brava, um vinhedo bravo, uma vinha desobediente. E o propósito de Deus não acontece como Deus gostaria que acontecesse. E aí, nesse instante, Jesus declarando, não é mais Israel que é a vinha de Deus, eu sou a videira. E ele diz isso com essas expressões, eu sou a videira verdadeira, não mais vocês, eu sou a videira verdadeira. A videira que nutre, a videira que produz, que capacita a produção dos frutos. Só que é interessante que, nesse diálogo agora que Jesus tem com seus discípulos, e a apresentação dele dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, ele começa a dizer algumas características, falando sobre Israel e do propósito de Deus para a sua vinha. Ele vai dizer, olha, eu sou a videira verdadeira, mas todo ramo que estando em mim não dá fruto, primeiro ponto, não dá fruto, esse é cortado, esse é extirpado, esse é lançado fora. Depois ele vai dizer, mas aquele que dá fruto é podado. Perceba então que Jesus, na sua apresentação, sendo ele a videira verdadeira, vai dizer que existem alguns tipos de ramos que acabam sendo enxertados nele. Primeira deles, que não dá fruto, nenhum. Outro, que dá fruto. E mais à frente Jesus diz, sendo podado que dá fruto, acontece isso para que ele dê mais fruto. Um terceiro tipo de vinha, que Jesus exemplifica nesse texto. E depois Jesus diz assim, mas aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, aquele que tem o sentimento de pertencimento comigo, aquele que experimenta de mim, aquele que anda comigo, aquele que tem uma experiência comigo, não apenas dá mais fruto, mas dá muito fruto. E essa noite eu queria compartilhar com os irmãos, sendo Jesus a videira verdadeira, como muitas vezes nós somos ramos que não dão frutos, ramos que dão frutos, ramos que dão mais frutos,
e ramos que, pelo desejo de Deus, deveriam dar muitos frutos. E pegando logo no início dos versículos, agora no versículo 2, nós vamos observar que Jesus, ele diz exatamente isso. Ele vai dizer que todo ramo que estando nele não dá fruto, ele corta. O que Jesus quer dizer com isso? Por que Jesus diz que o ramo estando nele que não dá fruto, ele corta? Nós precisamos entender que ele está falando para os judeus, para o seu povo. Gente que conhece Deus, que não necessariamente conhece a Ele como Deus encarnado, mas que conhece Deus. E nessa perspectiva, nós começamos a pensar em nós, nas palavras de Jesus. Israel, conhecendo a Deus, ele tinha, tinha uma imagem de conhecer a Deus, mas não necessariamente ter experimentado Deus como deveria. Nós muitas vezes somos assim. Gente que caminha com Deus, gente que diz conhecer a Deus, mas que não dá fruto algum. Mas que frutos são esses? Frutos de bondade, fruto do Espírito, que nós lemos em Gálatas. Frutos no sentido de multiplicação de vidas. Há um sem número de pessoas que vivem a experiência da religião, mas nunca deram fruto da sua espiritualidade. E Jesus traz uma crítica dizendo: todo aquele que, estando em mim, não dá fruto, é cortado. Só que nós precisamos entender o que significa a palavra cortado nesse contexto. Alguns estudiosos e alguns comentaristas bíblicos vão dizer que, na verdade, a palavra utilizada para cortado no grego não significa necessariamente cortado. Na verdade, significa erguido, carregado, levantado. E aí muda um pouco o sentido para nós entendermos. Na cultura agrária, de quem lida com a vinha, de quem planta um pé de uva, acontece algumas vezes alguns ramos ficarem muito pesados e eles se distanciarem do ramo mais importante, do caule mais importante, o caule principal, e eles caem e ficam bem perto do chão. Algumas coisas acontecem. Uma delas, a seiva que tem que sair do caule principal não consegue chegar até o ramo na ponta, e por isso ele não dá fruto nenhum. Outra coisa que acontece, por estar tão perto do chão, ele se suja com poeira, com lama, e por estar sujo, não dá fruto. Lembrando que pé de uva, parreira, videira, ele é muito sensível, né, Lenita? Lenita tem lá um pé de uva lá na casa dela, misturado com acerola, né? Lá junto com o pé de acerola. Esses dias eu perguntei para ela: como é que esse negócio da uva? É graça de Deus, porque não tem clima para isso, né? Não tem terra para isso, e está lá o pé de uva lá da Lenita. Mas é um pé, é uma fruta muito sensível. É uma planta muito sensível. Então acontece de, muitas vezes, esse ramo se distancia do caule e ele cai, e com isso os nutrientes não chegam lá, e ela não dá fruto. Então, o agricultor, que é Deus, no texto, o agricultor, com todo cuidado, pega esse ramo que está deslocado, distante do ramo principal, e ele amarra, ele entrelaça junto com as outras, assim ficando mais próximo do caule, recebendo os nutrientes, para que assim receba o suficiente para dar frutos. Então, pensando dessa maneira, nós temos uma interpretação diferente. Veja, quando Jesus diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, porque está distante da seiva, ele ergue, levanta e coloca junto.
Quantas vezes nós não precisamos desse mover de Deus em nossa vida? Quantas vezes você talvez não tenha se sentido distante do Senhor? Por uma circunstância da sua vida, por uma tristeza, por uma perda, ou por um simples esfriamento espiritual. E você simplesmente não consegue se sentir pertencente mais. Há uma desconexão entre você e Deus, porque você está distante dele. Mas preste atenção, o agricultor quer Deus, o desejo dele não é que você seja cortado. É uma interpretação errada desse texto. O desejo de Deus não é que você seja podado, cortado, extirpado, lançado fora, distanciado totalmente. Não, o agricultor pega você do chão, te sustenta, te ergue, te levanta e coloca novamente perto dele. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira, que quando os ramos estão distantes de mim, o meu Pai, que é o agricultor, me pega, as pega e as colocam novamente perto de mim. Talvez seja assim essa noite que você esteja se sentindo. Alguém distante de Deus, desconectado de Deus, desinteressado de Deus. Você é importante para o Senhor. Você é muito importante para Deus. O desejo dele é que você seja novamente reunido, estando próximo, recebendo toda a seiva, toda a vitalidade que você precisa para viver uma vida plena, mesmo diante das circunstâncias que você está vivendo. Ele nos ergue e nos reúne novamente a Ele. Há uma história de um professor que tentou, certa vez, implementar uma abordagem de ensino aos seus alunos diferente, uma abordagem mais atual, uma abordagem onde ele entendia que ele receberia mais resultados com os seus alunos, mas ele percebeu que os seus alunos estavam no outro nível, eles estavam distante daquilo que ele, como professor, desejava que seus alunos experimentassem. Então, esse professor, por amor aos seus alunos, e o bom professor faz isso, né? Lenita, Zélia, Marta e tantos outros professores que nós temos aqui na casa. Nós temos uma igreja com muitos professores, jovens como Camille, outros mais velhos, Priscila, tantos professores aqui. Nós sabemos que quando nós queremos de fato fazer uma diferença na vida dos nossos alunos, nós diminuímos o nosso nível e entramos no nível deles. Não é assim que nós fazemos? Ou deveríamos fazer? Sim ou não? Esse professor faz isso. Esse professor, percebendo que seus alunos não acompanhavam ele, ele corta, de certa forma, o seu intento de realizar uma nova abordagem, ele baixa o nível dele para pegar os seus alunos e erguê-los junto a ele. É assim que Deus faz conosco. Ele nos ergue, ele nos sustenta, ele nos levanta. Nessa interpretação, os ramos que não dão fruto ainda têm a oportunidade de serem restaurados por Deus. Você ainda tem a oportunidade de ser restaurado por Deus e passar a receber os nutrientes espirituais que você precisa para ser alguém que dá frutos. Talvez você esteja pensando assim: meu tempo passou, meu tempo foi lá atrás, eu dava tantos frutos, hoje eu não tenho mais nada para dar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus quer usar você. Deus quer que você esteja enxertado nele, entrelaçado a ele, com esse sentimento e essa sensação de perseverança, de pertencimento. Mas veja só no versículo 2 mais uma vez: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E aí depois ele continua dizendo assim: e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. No primeiro momento ele diz, corta, e a gente entendeu que na verdade cortar é erguer, é levantar, é tomar e receber para si, tomar para si, trazer para próximo de si. Mas agora Jesus diz, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Aqui a palavra é cortar mesmo.
Antes não, antes era erguer, mas aqui, agora é cortar. Mas aí, pastor, eu não entendi muito bem. Se o desejo de Deus, na verdade, não é cortar, é trazer para perto, é trazer para o pertencimento dele, como agora então, Jesus está dizendo que o ramo que estando nele dá fruto, mas dá fruto limitado, ele o corta. Na perspectiva da agricultura, de quem lida com a vinha, de quem planta uvas, é muito comum quando um dos pés de uva, uma das parreiras, acabam crescendo demais folhas e brotos, e não a fruta. Muita folhagem, muito broto, pouca fruta. Alguma fruta, mas pouca fruta. Quando isso acontece, o agricultor apanha o seu instrumento e corta todo o excesso de brotos, folhagens e deixa ela bem peladinha, para que toda a seiva, toda a energia, toda a vitalidade da planta não vá para as folhagens, mas alcance os frutos, e os frutos assim cresçam e sejam vistosos, saborosos. Perceba o cuidado então que o agricultor tem quando a sua planta, a sua videira, ao invés de dar a quantidade de frutos que ele espera, dá uma quantidade insuficiente. Existe muita gente, meus irmãos, que como essa planta assim se parece. Muita gente com muita folhagem. E a gente pode dizer o nome aqui de aparência. Muita gente aparentando. Gente que aparenta ser, que aparenta fazer, mas que dá pouquíssimo fruto. No ditado popular, é a Coca-Cola. Muito o quê? Gás, não é? Faz muito barulho, mas pouco resultado. Mas tem muita gente assim. Muita gente. Muita gente com folhagem. Muita gente que gasta energia com parecer. Parecer, mas não ser. Parecer, mas não realizar. Parecer, mas não ofertar os frutos que ele deveria dar. E nesse sentido, o cortar aqui tem uma perspectiva de disciplina de Deus. E nós não podemos nos furtar de pensar dessa maneira. Deus nos disciplina quando precisamos. Deus dá-nos um sacode quando a gente precisa. Sim ou não? Eu já tomei um sacode do Senhor. De vez em quando eu tomo um sacode do Senhor. Para dar uma acordada. Para dar uma despertada. Hoje pela manhã, ministrando com os irmãos, eu abri meu coração para os irmãos e disse: como eu preciso orar mais. Essa semana Deus me deu uma sacudida. Igreja Batista do Parque Califórnia não precisa de um grande estrategista. Igreja Batista do Parque Califórnia não precisa de alguém com grandes habilidades, seja do púlpito ou de qualquer outra coisa. A Igreja do Parque Califórnia precisa de um pastor que seja exemplo de oração. Deus falou isso com o meu coração. E eu abri meu coração para a igreja porque eu não tenho vergonha disso. Eu preciso ser o primeiro quando Deus dá o sacode. Deus nos sacode quando Ele entende que nós precisamos dar mais frutos do que nós já estamos dando. Deus nos poda, Deus nos disciplina, quando Ele percebe que nós estamos dando frutos aquém do que nós podemos dar. Frutos de justiça, frutos de bondade, frutos de amor, frutos de vida. Há uma história de um chefe de cozinha. O Wellington não está aí não, né? A história de um chefe de cozinha extremamente habilidoso. Fazia comidas maravilhosas. E ele, certa vez, é convidado a trabalhar num restaurante requintado. E ele quis mostrar todas as suas capacidades técnicas.
Ele queria mostrar tudo o que ele podia fazer na cozinha. Então ele criava pratos extremamente elaborados, difíceis. Só que cada um daqueles pratos que ele criava, ele levava horas para fazer 1, 2, 3, 5 pratos. Então as pessoas que iam no restaurante se deliciavam com o sabor do prato, mas ao tempo que era para esperar, daqui a pouco o restaurante começava a ficar vazio. Então ele percebeu que era necessário podar das suas habilidades esse intento que ele tinha de querer parecer o melhor chefe do mundo e fazer a coisa simples para que as pessoas gostassem e que voltassem, para que o restaurante voltasse a ter lucro. Isso se aplica à nossa vida. Quantas coisas nós vivemos na nossa vida, quantas coisas nós levamos para a nossa vida, quantas coisas nós estamos permitindo vivenciar que tem nos impedido de dar frutos. Quem sabe não são pecados que nós temos escondido lá no íntimo do coração. Quem sabe não é o nosso orgulho. Quem sabe não são mágoas, tristezas. Quem sabe decepções que abatem a alma, que nos prendem em grilhões, nos impedindo de dar os frutos que nós podemos dar. E você conhece o seu coração e sabe quais são os motivos que têm impedido que você dê frutos. Mas entenda, se Deus tem falado ao seu coração, ou se algo na sua vida tem sido como um estremecer, como um mover de Deus, um turbilhão, possivelmente Deus talvez esteja querendo podar algo da sua vida. Talvez Deus esteja querendo cortar esse peso morto que você está levando no seu coração e na sua vida, que te impede de dar frutos, que te impede de ser abundante nos frutos do Senhor, que ofusca a sua espiritualidade, que te impede de dar um passo mais além com Jesus, que te impede de ir mais profundo na sua vida com Deus. Ele diz: todo que dá fruto, mas insuficiente, ele poda para que dê mais fruto ainda. Olha, eu preciso dizer uma coisa para você. Nós cremos um Deus abundante em tudo. Por que muitas vezes nós nos comportamos com Deus de maneira miserável? Nós cremos e vivemos uma fé em um Deus que é superlativo, que é exponencial. Por que nós vivemos uma espiritualidade tão seca? O desejo de Deus, como o texto é claro dizendo, Jesus diz isso: eu sou a videira verdadeira, e todo aquele que está enxertado em mim, nós, eu e meu pai que é o agricultor, nós desejamos que ele dê muito fruto, vá além das expectativas. Por que nós nos seguramos tanto e impedimos o mover de Deus através de nós, em nós e através de nós? Essa é uma reflexão muito pessoal, meus irmãos. Essa é uma reflexão extremamente pessoal, e que você, quem sabe, qual é o broto, qual é a folhagem que está aí tomando espaço no seu coração, impedindo que os nutrientes espirituais de Deus alcancem o seu coração e faça de você uma videira frutífera, exponencial. Mas só que nosso Deus, ele é tão exponencial, tão transbordante, que ele continua no texto. Jesus parece que não se sacia com aquilo que ele está falando para os seus discípulos, e agora, ainda no versículo 2, ele vai dizer: mais fruto ainda. Eu não quero que você dê fruto, eu não quero que você não dê nenhum fruto, eu quero que vocês deem mais fruto ainda. Porque o propósito da poda é aumentar a produtividade do ramo. À medida que passamos pelas correções, nós somos moldados, o fruto espiritual começa a se multiplicar em nossas vidas. O Hernandes Dias Lopes, que nós conhecemos bem, falando desse texto, ele argumenta que
embora o processo de poda que Deus realiza na nossa vida possa ser doloroso e difícil, esse processo ele é essencial para que nós saiamos do natural para o extraordinário. Mas veja só, não é o natural extraordinário de Deus para nós, é do ordinário extraordinário para o extraordinário do que Deus quer fazer através de nós. É disso que se trata. O processo da poda é doloroso. Ninguém gosta de sentir dor. Aliás, nós vivemos numa cultura em que sentir dor é uma coisa que todo mundo foge. Eu me lembro, quando eu era criança pequena em Barbacena, que quando eu ia no dentista, o negócio não fazia efeito não, doía. Hoje em dia a gente vai no dentista, o cara dá uma injeção que não dói, e qualquer coisa, o barulhinho, você dá um pulo, não, vou te dar mais anestesia, para que eu vou te dar mais anestesia? Você compra na farmácia analgésicos e analgésicos para qualquer dorzinha que você sente. É assim ou não é? Nós vivemos a cultura em que nós não queremos sentir dor. Nós vivemos uma cultura em que nós não queremos sentir a latência do machucado, da machucadura. E quando nós falamos isso, não estou falando apenas da questão física, eu estou falando especificamente da questão emocional e espiritual. Nós não queremos sentir dor. Mas não há como nós não crescermos, aliás, não há como nós crescermos se nós não sentirmos dor. Uma criança pequena, como Thomas, bem como Thomas, precisa ser repreendido para que ele aprenda e cresça e amadureça. Nós não somos diferentes diante do Senhor. Nós não somos diferentes diante de Deus. Por mais maduros que sejamos, por mais velhos que nós sejamos, nós não somos diferentes diante de Deus. A todo tempo Deus está movendo em nós algo que precisa ser transformado. Aliás, esse é o propósito de Deus em nossa vida até o dia que Jesus voltar. Nós sejamos e cresçamos numa experiência com Cristo até alcançarmos a estatura dele, nos assemelharmos cada vez mais com ele. Mas esse processo de nos assemelharmos ao Senhor requer de nós muitas vezes negar as nossas vontades, os nossos desejos, refrear-nos. Isso não é fácil, dói. Calar a voz do coração, isso dói. Olhar com uma lupa lá para dentro do coração, naqueles escombros que você esconde as 7 chaves, os pecados que traz alguma satisfação à carne, os pecados de estimação, aqueles que nós dizemos assim: Senhor, o Senhor pode mexer com tudo, mas isso aqui não mexe não. Via de regra nós temos alguns assim, e mexer nisso dói. Mexer nisso machuca, porque é abrir mão do controle que nós achamos que nós temos na nossa própria vida, e nós não temos, O Hernandes Dias Lopes vai dizer exatamente isso. O mais fruto do texto reflete um propósito maior de Deus, para a sua glória e para a expansão do seu reino através de nós. Mas para nós estarmos preparados para isso, nós precisamos permitir que o Senhor nos pode para que nós possamos dar ainda mais frutos. Quando nós lemos ali a carta de Paulo aos Gálatas, quem ainda não leu essa carta, eu recomendo, leia. Que carta maravilhosa. Mas leia disponível, com o coração disposto a tomar umas chineladas, porque ele não mede palavras com algumas coisas. No capítulo 5, o apóstolo Paulo, sendo boca de Deus, vai falar sobre as obras da carne, e ele fala sobre quase tudo o que o nosso coração deseja e gosta. Ele faz um rol, e não é exaustivo, mas é grande. As obras da carne são bebedeiras, pornografia, dissensões,
facções, rixas, vícios todos. E ele vai ali colocando. É impossível você não ler esse texto e você se ver naquele texto de alguma forma. Porque, de alguma forma, em algum aspecto, em alguma circunstância, aquele rol ali das obras da carne, certamente, eu e você nos encaixamos. Mas aí ele vai dizer logo em seguida, mas o fruto do Espírito é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, paz. E eu sou muito bom de cabeça, vou ficar no 6º, são 9. E ele diz, esses são o fruto do Espírito. Só que para você colocar fruto do Espírito na sua vida, você precisa deixar Deus podar você no seu coração. Você precisa deixar Deus podar as obras da carne. Você precisa abrir mão daquilo que você gosta, do desejo, das suas vontades. E é nesse sentido que não apenas Hernandes Dias Lopes, mas Carson, Hendrickson e outros comentaristas bíblicos vão dizer, é dessa maneira que Deus começa a tratar no nosso coração, na prática e na realidade. Mas Deus, Ele olha para nós com um olhar que nem nós temos a capacidade de nos ver. Ele nos vê e diz assim, esse cara tem potencial. Essa moça tem o potencial. Ele olha para você, e diz, ela tem potencial, ele tem potencial. E se ele me permitir podar, se ele me permitir cortar, ele vai dar frutos que ele jamais imaginou que fosse possível. E a pergunta que se faz, então, diante do que Jesus diz é, o quanto nós estamos dispostos a permitir que Deus faça isso na nossa vida? O quanto Deus quer fazer e o quanto você quer que Ele faça. E aí, caminhando nas palavras de Jesus, lá no versículo 5, ele vai dizer assim, eu sou a videira. Mais uma vez ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. E preste atenção no que Jesus está dizendo agora. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A palavra permanecer, do versículo 1 ao 8, se repete em quase 10 vezes. Do versículo 1 ao versículo 8, Jesus repete diversas vezes. Permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim. Como quem diz assim, o segredo do sucesso é esse. O caminho para alcançar o objetivo é esse. Quem quer dar muito fruto na sua vida, não pode tomar outro caminho senão permanecer em mim. Jesus está dizendo isso no versículo 5 agora. Aquele que permanece, aquele que está enxertado e permanece, esse dá muito fruto. Aqui nós temos uma série de compreensões na interpretação desse único versículo. Primeiro, a palavra permanecer dá a ideia de ato contínuo, não é uma coisa que você faz e acabou, porque muita gente se relaciona com Jesus assim, eu vim à igreja, eu recebi algo de Deus, eu me nutri, e agora é suficiente para eu esvaziar o tanque durante a semana, mas não permanece nele, e aí vem as adversidades da semana, vem o problema do trabalho, vem a ofensa no trânsito, vem a irritação dos filhos, a boca grande da filha, o marido que não dá atenção direito, a esposa que só sabe reclamar. E aí, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso fruto simplesmente se desfaz como um castelo de areia. Porque não há permanência. Não há enxerto, você não está enxertado nele.
Você simplesmente relacionou-se com Jesus numa relação puramente utilitarista. Eu me utilizei de Jesus. Essa palavra que consolou meu coração, uma palavra que o pastor deu naquela noite, que falou profundamente no meu coração, moveu as minhas emoções, me levou às lágrimas, me levou aos arrepios, mas eu voltei para casa e nada mudou e nada vai mudar. Porque na verdade não é as coisas que tem que mudar, é você, sou eu. É a minha relação com Jesus que precisa mudar. Quando a minha relação com Cristo muda, a minha ótica de ver o mundo muda. Quando a minha relação com Jesus é uma relação de permanência, quando a minha relação com Jesus é uma relação onde eu estou enxertado nele, onde eu recebo o nutriente espiritual diretamente dele o tempo todo, nada do que eu possa vivenciar, experimentar, circunstancialmente na minha vida, pode abalar os frutos que Deus quer me levar a gerar. Nada. Mas uma outra compreensão interessante desse versículo 5, é quando ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A palavra, a expressão muito fruto aqui, não é tão somente abundância de frutos, porque ele falou isso no versículo anterior. Quando ele diz dar mais fruto, quando ele diz aqui muito fruto, ele dá fruto por um tempo longo. Esse, na verdade, é o grande desafio da agricultura. É o cara plantar e aquele mesmo plantio dar frutos por mais tempo. Não é isso? Esse também é o desafio de Deus para a nossa vida. É para que você dê muito fruto como jovem, você dê muito fruto como adolescente, mas depois que passa da juventude, se torna adulto, parei de dar frutos. Não! O que Deus quer é que você continue dando fruto como adulto, que você se case e continue dando fruto, que você envelheça, continue dando fruto, permaneça nessa sequência, como um círculo virtuoso, em que a sua vida é um mover, é um gerar de frutos espirituais sobre a vida de outras pessoas. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, muito tempo. Há uma história uma história comum de quem vive na roça, cria seus filhos na roça, tem uma propriedade, tem seus animais, seus plantios, e todo mundo na família trabalha. Há uma produção muito grande. O marido, a esposa, 4, 5 filhos, todo mundo produzindo, a riqueza na família. Mas só que os filhos crescem e eles dizem assim: quer saber, eu não quero ser como papai. Eu quero largar esse negócio de roça, trabalhar com as mãos, eu vou para a cidade, eu vou ser doutor. E aí fazem faculdade. E aí um mais velho se despede da família, os 5 filhos agora são 4, junto com os pais, a produção não é mais a mesma. Daqui a pouco o outro filho cresce, também se despede dos pais, vai para a cidade, começa a trabalhar numa empresa, daqui a pouco o terceiro, daqui a pouco o segundo, daqui a pouco o primeiro, e agora os pais estão ali com aquela grande propriedade, com grande capacidade de frutificação, mas não tem quem faça, para dar continuidade aos frutos que a família pode dar. Mas aí os filhos crescem e percebem que os seus pais estão passando por dificuldades, mesmo tendo uma riqueza nas mãos, mesmo tendo uma propriedade com grande capacidade produtiva. Só que de repente um filho mais velho começa a perceber que a vida na cidade é muito esgotante, é muito cansativa, dá muita dor de cabeça, e ele pensa: vou voltar para casa, vou me reunir novamente com os meus pais, vou voltar ao que eu fazia antigamente, acredito que lá era mais feliz. E de repente ele fala e compartilha isso com outro irmão, eles eram muito amigos, muito próximos, e o outro irmão então diz assim: vou voltar também, vamos juntos. E aí de repente 2 irmãos voltam novamente ali para estar com os pais e trabalharem juntos na fazenda, e eles começam a produzir, e a coisa que estava numa penúria começa a melhorar novamente, e de repente volta um outro irmão e uma outra irmã, e agora trazem os seus agregados, os genros, as noras, e aquela fazenda novamente começa a frutificar.
de maneira exponencial e de um tempo muito mais longo do que foi no passado. A nossa vida parece assim, meus irmãos. A nossa vida parece com isso. Quando nós estamos reunidos àquele que é a videira verdadeira, nós recebemos dele a nutrição espiritual necessária para nós dizermos não às nossas vontades, à nossa carne, o nosso desejo, os nossos interesses. Nós começamos a dizer não para as tristezas que vão abatendo o nosso coração, as decepções que vão nos enfraquecendo cada vez mais. Quanta gente no nosso meio hoje não consegue mais frutificar porque não consegue perdoar. Quanta gente no nosso meio hoje não consegue frutificar porque acha que não tem mais idade para dar frutos. Quantas pessoas no nosso meio hoje não conseguem ser abundante nos frutos porque estão distantes do Senhor, como aquele ramo que está lá no chão, não recebendo mais os nutrientes. Quantas pessoas entre nós estão hoje sem dar os frutos que o Senhor espera, porque as folhagens impedem, porque o orgulho, porque o desejo de ser, de aparecer, é maior do que satisfazer e agradar ao Senhor com os frutos. Jesus, nessa noite, nessa última apresentação de si próprio, declara para nós: eu sou a videira verdadeira. Sou eu quem promovo em vocês. Sou eu quem nutro todas as necessidades que vocês precisam. Sou eu que promovo a saúde emocional, a saúde espiritual que vocês precisam. É tempo de nós pensarmos nas declarações que o Senhor faz, não apenas para os seus discípulos naquele tempo, mas hoje faz para nós. Eu queria cantar essa canção com vocês. Enquanto nós estivéssemos cantando essa canção, eu gostaria que você refletisse sobre essa fala de Jesus para nós hoje. Venha e esteja enxertado em mim, permaneça em mim. Se você permanecer em mim e eu estiver em você, vocês estarão dando muito fruto, muito fruto. Queria que você fechasse os seus olhos, enquanto nós estivéssemos cantando essa canção. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Declare isso ao Senhor. Rei do meu coração, seja o fogo a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu a queimar, a voz a ecoar,
Ele é bom, você pode declarar isso? Tu Rei és do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar. Vamos colocar de pé. Oh, minha canção, Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar. Oh, minha canção, tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, Tu és bom, Deus Santo, nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, Deus, porque o Senhor tem movido em nosso coração esse desejo de estarmos junto a Ti, enxertados ao Senhor. O Senhor tem movido em nosso coração o desejo de permanecermos em Ti. Mas ainda assim, ó Deus, nós sabemos que diante das adversidades, diante das coisas que pesam em nosso coração, diante de experiências que nos entristecem, Senhor, muitas vezes nós nos afastamos e somos como esse ramo que se afasta e que está lá no chão sujo de lama. Talvez essa lama, essa sujeira seja até o pecado em nossa vida. Mas nós te pedimos em nome de Jesus que nessa noite o Senhor traga conserto, que o Senhor traga renovo, que o Senhor comece a realizar uma poda na vida e no coração dos nossos irmãos. E o Senhor conhece cada um dos corações, Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, o mais íntimo dos corações, os escombros, os quartos mais escuros da alma de todos os nossos irmãos que aqui estão. O Senhor, ó Deus, conhece aquilo que precisa ser podado, cortado, extirpado, lançado no fogo. Faz essa obra, Senhor, porque o seu desejo é mover em nós a abundância de frutos. Nós fomos chamados para isso, cada um de nós. Nós fomos erguidos para isso, sustentados para isso, levantados para isso, para darmos frutos, muito fruto, fruto de justiça, fruto de bondade, o fruto do Espírito, mas frutos de almas que o Senhor deseja que nós alcancemos. Mas nós, Deus, como nós podemos alcançar se nós não conseguimos permitir sermos alcançados? Começa a realizar conserto, Senhor, em nome de Jesus. Nesse irmão, nessa irmã que hoje, ouvindo essa palavra, refletiu, pensou e percebeu que em seu coração tem tanta coisa para ser podada. Deus, em nome de Jesus, começa a realizar, começa a fazer. Trata o Deus como um agricultor que trata com a sua vinha, com todo o carinho, com todo o amor, trazendo sim uma dor e um sofrimento, porque ir abrir mão de si próprio e permitir ser moldado pelo Senhor dói. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nesta dor que o Senhor começa a mover algo sobrenatural e trazer uma alegria que há muito tempo não se sentia, uma paz que há muito tempo não se experimentava, essa sensação de pertencimento que se perdeu ao longo do tempo. Senhor, em nome de Jesus, muda o nosso foco, o nosso perceber do mundo, por estarmos enxertados em Ti, por permanecermos em Ti, porque quando nós voltarmos para a nossa vida durante a semana, muita coisa ainda não mudou, muita coisa ainda não mudou, mas precisa ser mudado em nós primeiro. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, começa a tratar, tirando ali o pecado que é um pecado de estimação, guardado a 7 chaves. Começa a trabalhar, Senhor, libertando aqueles que precisam ser libertados, ó Deus, do jugo da mágoa, da tristeza, do rancor, do ressentimento. Senhor, em nome de Jesus, começa a tirar a desesperança que existe no coração de alguns, essa tristeza perene que nunca sai.
Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, começa a podar, arrancar aquilo que não presta, a folhagem que começa a roubar, essencialmente, a seiva espiritual que o Senhor quer proporcionar a nós. Essa folhagem, ó Deus, que nós muitas vezes criamos em nós para nos escondermos, para parecer algo que nós não somos. Começa a tirar, Senhor, tudo. Começa a limpar tudo, Senhor, para que os frutos venham, para que o seu prover seja experimentado, para que o seu nutrir em nós, Senhor, seja vivenciado para a glória do seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, começa a agir, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse tempo em que nós como igreja estivemos meditando, refletindo nessa temática, Jesus, quem Ele é. Tanta gente que tem Jesus na boca, mas nunca experimentou. Tanta gente, Senhor, que construiu um Jesus para si, um Jesus de estimação, um Jesus que aceite como ela quer viver, do jeito que ela quer viver. Senhor, em nome de Jesus, que nesse tempo tenha sido um tempo de refrigério, de repensar, de refletir, de reflexão profunda na nossa alma, e as respostas tenham vindo não da nossa construção de quem o Senhor é, mas das suas próprias palavras. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos experimentar o Senhor dessa maneira, de maneira integral, profunda, e nos permitir movermos e experimentar, estarmos pertencentes, enxertados no Senhor, no nome santo de Jesus, amém. Deus te abençoe grandemente, essa palavra possa encontrar uma morada no seu coração, e já uma palavra de gratidão àqueles que nos visitam nessa noite, e àqueles que estão nos assistindo também pelo nosso canal no YouTube. Você tem uma semana de vitória, de profundas experiências com o Senhor, no nome santo do nosso Mestre Jesus Cristo. Deus abençoe você grandemente. Tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, tu és bom.